Olá, amados, mais uma vez Uricelli, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal, que têm se mantido inscrito. Se você ainda não ativou o sininho, ative. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba notificações a cada vez que eu postar vídeos. Hoje eu me fiz algumas perguntas e não achei respostas para as perguntas que me fiz. As perguntas que me fiz eram a respeito da função do Salvador no templo. Eu não encontrei resposta para essas perguntas. Se ele era um presbítero, um diácono, um levita, um sacerdote, um mestre, um fariseu, um doutor da lei, qualquer função que se realizasse no templo na época. Até porque a função de levita, de presbítero e diácono, na verdade era uma posição política, era uma função política e não religiosa. Então, eu fiquei pensando comigo, qual era a função do Salvador dentro do templo? E eu não achei resposta. A Bíblia ela não me dá essa resposta. Até porque o Salvador ele não andava no templo, ele andava fora do templo. E talvez por isso a intenção dos sacerdotes, dos fariseus, e aquela sede aumentava dia após dia, o desejo de matá-lo, porque eles estavam fazendo com que o templo perdesse os seus congregados. Um dos sermões dos dois discípulos após a ressurreição do Salvador, Pedro e João, que converteu quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e eles ali foram presos, como é relatado lá em Atos 4, eles foram presos e no dia seguinte eles foram colocados em liberdade, porém com uma ameaça de que não mais se anunciasse o nome do Salvador Yahushua, para que as pessoas para que as pessoas não viessem crer e irem atrás deles. E aí ele dá aquela resposta: importa antes obedecer a Yahweh do que aos homens. E hoje, algumas coisas que eu vejo é discrepante. A única coisa que o Salvador falou a respeito do templo, do qual foi edificado por Salomão, é de que não ficaria pedra sobre pedra, e que ele destruiria aquele templo e em 3 dias edificaria outro templo. Quando assim ele falou, ele falava de si mesmo. Ele falava de si mesmo. E aí ele fala para Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele tornou Pedro uma pedra viva, fundada sobre ele, que é a base. E Yahushua é a base. Eu e você somos as pedras, só que nós somos pedra viva. E nós formamos esse edifício junto. A igreja invisível. Não a igreja física de pedra. Não aquela pedra, tijolo, areia e cimento. Não essa. Mas essa pedra aqui. Essa pedra aí que é você. Nós somos pedra viva. E depois a gente dá uma olhadinha lá. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mas eu procurei ver qual era a função dele no sistema religioso e fiquei sem entender. Ele não fazia parte, ele não agregava as pessoas para rolarem o nome delas no livro lá do templo, no hall de membros.
Ele não agrupava as pessoas para rolar o nome delas, para escrever o nome dela no hall de membros daquele templo. Mas, então, depois que a gente passa a compreender certas coisas, a gente vê que existem diversas maneiras que Yahushua ele fala aos seus, quando ele vai ascender aos céus, que ele faz aquela oração sacerdotal, ali foi uma oração sacerdotal, João 17. Mas antes de ir lá em João 17, vamos dar uma olhada aqui em Mateus, capítulo 11, que ele diz, né, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. O que saístes a ver? Um homem de vestes nobres? Homens de veste nobre está nos palácios, na presença dos reis, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ele dando testemunho de João. Então, em partindo eles, passou Yahushua a dizer ao povo, a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas, assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis que eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, por violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, quem estava para vir. Ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a um menino que, sentado na praça, gritam ao companheiro: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteaste. Pois veio João, que não comia, nem bebia. Diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e beberrão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, João ele veio restrito de comer e de beber, se alimentando de mel e de gafanhoto no deserto. E eles ainda assim foram lá para ouvi-lo. E aí eles diziam que João tinha um demônio, porque ele comia dessas coisas e se vestia dessa maneira e se isolou no deserto. E aí, agora vem o Filho do Homem e come, bebe. E aí eles agora intitularam ele de comilão e bebedor de vinho, amigo de pecadores e publicanos e pecadores. Amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Yahushua a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim!
Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres em que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com um pano de saco e cinza. Contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E aí ele continua: tu, Cafarnaum, eleva-te até as alturas, até o céu, descerá até o inferno, porque em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Digo, porém, que menor rigor há no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Mas aí ele vai e continua, ele diz assim: por aquele tempo exclamou Yahushua: benevolências te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi o teu agrado. Tudo foi-me entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele que tem o Filho, ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Beleza. Aí ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui nós vimos ele falar a respeito de João. João, ele havia se isolado no deserto para anunciar as boas novas, o reino dos céus. Por que ele não foi para dentro da sinagoga anunciar aquelas pessoas que lá dentro se encontravam? Porque lá dentro só tinha pessoas contrárias à vontade do Criador. Acredite você ou não. Então, as pessoas falam assim: você hoje prega contra as igrejas. Não é contra as igrejas. Contra as igrejas, não. Igrejas são pessoas. Mas infelizmente tem pessoas sendo direcionadas por líderes mal intencionados, que só querem tirar proveito. E aí Yahushua, ele aqui está falando: que saístes a ver um homem assim ou assado? Não, exatamente como um caniço no deserto. E aí nós vimos que Yahushua falou que os profetas e a lei foi até ele. E aí hoje você vê que existe profetisa daqui, profeta dali. E aí, como se não bastasse, Yahushua ele fala, né, que ele é aqui, ó, a respeito de Corazim, de Cafarnaum, que se fez muito milagres ali e eles não acreditaram no que ele havia anunciado. Eles não acreditaram. E hoje nós estamos aqui no YouTube, não somente eu, mas como tem muitos outros aí no YouTube, anunciando as verdades, e muitos que ouvem preferem continuar sem acreditar. Aí eu pergunto para você, qual era o ministério de Yahushua dentro do templo? Ele não fez nada em prol do templo. Ele não fez nada em prol do templo. E ele é o meu e o seu exemplo. Ele era um andarilho. Ele era um andarilho. Então, ele nos tornou pedras vivas. Pedras, somos igreja, somos parte da igreja invisível. Eu e você que se encontra aí também dentro da religião. Como diz o meu amigo, hoje eu me tornei inimigo da igreja. Igreja de pedra, porque inimigo das pessoas não me tornei não. Se eu tivesse me tornado inimigo das pessoas, eu não estaria aqui no YouTube anunciando para pessoas. Mas na verdade, você vai entender algumas coisas comigo a respeito do Pai. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque enquanto eu conversava com esse meu amigo, isso me veio na hora, assim. Eu sempre li essa questão do mundo
mas nunca tinha compreendido da maneira que eu entendi hoje. No mundo todos nós estamos, porém nem todos fazem parte do sistema que opera o mundo. Aqueles que hoje se encontram com o Yahushua não fazem mais parte desse sistema que tem operado e governado esse mundo. O sistema que governa o mundo não tem influência alguma sobre aqueles que estão em Yahushua. Porque aqueles que estão em Yahushua hoje entendem que são somente mensageiros enviados por Yahushua para levar essa mensagem àquelas pessoas que ainda não entenderam a visão. Então, qual era o propósito de Yahushua? Levar o conhecimento. E os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os escribas, todos os religiosos tentaram matá-lo e realizaram esse intento. Conseguiram. Mas eu nunca vi, após ele curar alguém, ele direcionar alguma pessoa para o templo. Olha, a única pessoa que ele direcionou ao templo foi que aquele leproso que havia se prostrado pedindo para ser limpo da sua lepra, se quiseres ser limpo, e ele diz, se quiseres, eu quero ser limpo. E aí ele vai falar, olha, se apresenta ao sacerdote, porque era do costume da lei, e ele estava debaixo da lei, então ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote desse o laudo de que ele realmente estava puro da sua lepra, para que ele pudesse ser reintegrado à sociedade, para que ele não sofresse nenhuma discriminação. Então ele tinha que ter a aprovação do sacerdote. Fora isso, não houve também uma ordem dele, olha, para aquela mulher, né, que foi apanhada em adultério e os seus acusadores chegam com pau e pedra na mão, querendo logo apedrejar e ali realizar o seu intento de matar aquela mulher. E interessante que era sempre os religiosos, nunca eram as pessoas comuns. Sempre os religiosos tinham uma questão a resolver, e a maioria das coisas era por meio da lei. E então era direito tirar a vida daqueles que transgrediam, daqueles que andavam contrariando a lei. E aí o que acontece? Colocam aquela mulher ali em pé diante de Yahushua, dos seus discípulos e daqueles que estavam ao redor, para deixar ela mais exposta, mais envergonhada. E aí ele ouve a acusação, e aí baixa a cabeça e volta a escrever na areia, sabe lá o que ele escrevia. Ou então nem escrevia, ou então só riscava. E aí ele diz uma frase, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E aí começa a largar a pedra dos mais velhos até o mais novo e ir embora. Não fica um sequer. E aí aquela mulher fica ali sozinha e Yahushua novamente levanta a cabeça e pergunta a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, ninguém, Senhor. Aí ele diz para ela, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Por que ele não disse para ela, olha, você foi apanhado em flagrante, não repita isso, mas para que você se fortaleça, para que você tenha força de vencer essa tentação, procure frequentar o templo mais vezes, procure fazer parte do templo, porque lá eles vão te instruir no caminho que você deve andar, até que você desça a sepultura, para que você garanta a sua salvação. Não, ele nunca designou nenhum daqueles a quem ele salvou, que libertou, para o templo. Zaqueu foi a mesma coisa, hoje veio salvação nessa casa. Ele não deu o endereço de nenhuma instituição CNPJ para Zaqueu frequentar. Aquele cego, aquele homem do tanque, o cego de nascença, né? Ele disse, vai, e não... ele vai, né? Ele foi, eu não lembro. E o cego, ele entrou no templo louvando ao Yahu. E aí depois Yahushua encontra ele no templo, porque o cego também não sabia quem de fato era.
e aquele homem no tanque de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, ele nunca designou ninguém a procurar um templo para se tornar membro desse templo e ali poder garantir a sua salvação. Ele nunca direcionou ninguém para isso. Então, o que acontece? Ele era um andarilho. Ele ganhava mais discípulo, mais adepto do que aqueles lá do templo. Porque no templo as pessoas entravam e elas eram forçadas a ficar por conta do medo, do terror. É a teologia do medo. Se você sair, você vai para o inferno. Tipo, antigamente na época da Revolução, que a igreja da Santa Inquisição, que de santa não tem nada, né? Da Inquisição francesa, que a perseguição aos cristãos, que a Igreja Católica cobrava indulgência pela alma dos que ali faleciam, para que aquela alma fosse levada saísse do purgatório para ser levada ao céu. Então, Yahushua ele veio desmistificando tudo isso. Porque era a teologia do medo. E a Santa Inquisição nada mais era do que isso. Olha, paga 2 moedinhas e você tira a alma do seu querido, do seu familiar, do purgatório e leva para o céu. Teologia do medo é o que eles vivem hoje. Infelizmente, os olhos estão tapados. As escamas estão diante dos olhos. Eles não conseguem se aperceberem do engodo. Porque o Deus desse século, Terron, cegou o entendimento deste mundo, dos incrédulos, para que eles não possam ver. Eles conseguem ver um pouco da luz, mas não conseguem ver claramente. É como aquele cego que havia sido curado com a saliva, que aí ele lava e daqui a pouco ele olha, vê os homens como árvore. Eles ainda estão com a visão enturvada. Estão vendo como vulto. Porém, aqueles que são de Yahushua, de fato e de verdade, sairão de lá. Então, quando Yahushua fala assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Porque assim como eu não sou do mundo, eles não são do mundo. Eu levei muito tempo para compreender isso. E hoje, conversando com um amigo aqui no portão, eu mencionei essa palavra e aí me veio um pensamento. O mundo aqui se trata do sistema que tem operado no mundo. Porque se você olhar todas as igrejas, por mais que sejam uma contra a outra, eles têm um único propósito. Hoje não se fala mais de salvação. Hoje se fala de conquistas capitalistas. Quer ver uma coisa? No meio religioso, o desejo por capitalismo é algo alarmante, é algo bem notório. Está ali à vista de todos. Que se você fizer campanha, se você fizer corrente, e existem diversos nomes para isso, corrente, campanha, subidas ao monte, consagração, não importa. E todas essas coisas são em prol de algo para o seu próprio interesse financeiro. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que juntar. Tem pessoas que não entendem o que eu quero dizer. Mas, na verdade, elas entendem, só não querem aceitar. Porque hoje, eles, por exemplo, o dízimo, né? O dízimo ele é colocado ali como uma ação de fidelidade de mim para com o Criador, porém o Criador também tem uma parte a cumprir para comigo, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha grande abastança, então eu repreenderei o devorador e fazei prova de mim. Ele manda fazer isso. E aí, esses lobos vorazes, vestidos de cordeirinho,
eles sabem que isso não é verdade. Porque aquilo ali era uma situação que ele queria tratar com os sacerdotes e com os levitas da casa de Israel. Por isso, ó vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Se você ler o Malaquias 1, não lê só o Malaquias 3:10 não, porque o 3:10 é para corroborar com aquilo que eles querem. Mas se você ler o Malaquias 3, o 1, o 2, o 3, você vai ver que a quem ele está se referindo. Ele se refere aos filhos de Jacó. Ele se refere aos filhos de Jacó, que estavam negligenciando a ação de atender, de fazer caridade aos pobres, de repartir com os mais necessitados. Eles estavam retendo para si. E aí ele fala que vós me roubais. Como? Nessas coisas. Nesses dízimos e nessas ofertas. O que era dízimo? Endro, hortelã. Era essas coisas. E isso era arrecadado para poder distribuir entre os levitas que não tinham herança, mas que ficavam a serviço do tabernáculo, ao serviço do Criador. Então, as ofertas alçadas, na verdade, ofertas alçadas quer dizer ofertas recolhidas. Hoje não se há mais levita para recolher as ofertas. Não se há mais levita para isso. E não se há mais sacerdote para intermediar entre eu e o Criador. Sabe por quê? Porque Yahushua, ele rompeu o véu. O véu que nos separava do Santíssimo, do Sagradíssimo, do Altíssimo, foi rasgado. E hoje não preciso mais de alguém que me intermedie. Porque o único que me intermedia, que é intermediário entre mim e o Criador, é Yahushua. Então ele abriu o acesso para que nós pudéssemos adentrar na presença do Pai. E nós só podemos entrar na presença do Pai por conta do sacrifício dele lá no madeiro do Calvário. Por conta do sacrifício dele no madeiro do Calvário é que nós hoje temos acesso ao Pai. Na verdade, quando ele fez isso, ele nos preparou para que o Pai viesse habitar em nós. E o Pai só passa a habitar em nós a partir do momento em que nós o reconhecemos, o seu sacrifício como único e suficiente, e nos colocamos de acordo com a sua vontade. Então esse João 17 aqui que ele fala, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, é desse sistema corrompido, desse sistema em que as pessoas só pensam em tirar proveito. Aí, outro dia eu liguei na televisão, CNT, Canal 9, aí a Universal, né, ela é campeã disso. As pessoas chegam ali sem nada, destruída, arruinada, falida. Só falta chegar morto. E aí, tempos depois, não dá nem um ano, nem 3 meses às vezes, a pessoa agora já conta uma nova realidade. E o testemunho dessas pessoas é interessante, é sempre conquistas capitalistas. Então esse povo adora por conta do retorno que podem adquirir. Só que aí eu digo, o único que propôs vida, riqueza ao homem, Yahushua, foi Satanás. Porém, Yahushua rejeitou a riqueza. Yahushua rejeitou a riqueza. E hoje as pessoas têm abraçado isso como se fosse para isso que o Criador os chamou. Lembre-se de uma coisa. Saiba-se isso. O Criador não chamou eu e você para uma vida confortável aqui, uma vida abastecida, uma vida regrada, uma vida bem regalada, cheia de prosperidade financeira para todos os lados. Na verdade, o Criador deseja que eu e você nos tornemos igual ao seu Filho. Esse é o desejo máximo do Criador para mim e para você, nos tornar igual ao seu Filho. Yahushua, ele não entesourou, ele amou a todos que viu em seu caminho.
mesmo aos víboras, aos filhos da serpente, mesmo a raça de víboras, mesmo a eles ele demonstrou amor, porém para eles não há salvação. Como eu já disse para você, eu creio nas duas linhagens, a de Caim e a de Adão. O problema é que a religião esconde isso das pessoas, mas a própria Bíblia ela aponta. Se você olhar o Gênesis 4 e o Gênesis 5, você vai ver as duas. Você verá as duas. E isso é inegável. Se você negar isso, você está negando a Escritura. Então, o Criador deseja que eu e você nos tornemos igual ao seu Filho. Para isso, Ele enviou o seu Filho para nos mostrar o caminho e como proceder nesse caminho para herdarmos a vida eterna que Ele veio nos propor. Se você tem desejo de herdar a vida eterna, olhe os passos do teu Salvador. Mesmo que você o chame de Jesus, olhe para o espaço dele. Vê o que ele fez pelo templo. Vê se ele ganhou algum prosélito para o templo. Muito pelo contrário, ele falou para aqueles que lá se encontravam, para aqueles que se assentaram na cadeira de Moisés, que eles rodavam terra e mar em busca de fazer um prosélito. E quando ele conseguia, tornava esse digno do inferno 2 vezes mais do que eles. Porque eles não entram no reino dos céus, mas também não deixa aqueles que estão entrando entrar. E aí ele vem e diz assim, olha, se aqueles dias não fosse abreviado, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos se levantarão e, se possível, enganarão a muito. Bom, ainda bem que se possível, porém possível não é, porque os escolhidos não serão enganados. E aí você vê algumas doutrinas dizendo que é possível perder a salvação. Não, não é possível perder a salvação. Se você de fato é de arrucho, aí eles utilizam desse versículo, alguns versículos lá em Timóteo, agora eu não lembro a passagem exata, mas é em Timóteo, que eles utilizam desse versículo para justificar que é possível o homem perder a salvação. Aí, por exemplo, quando eu fazia parte do sistema e quando eu vinha sair desse sistema para ir não mais a nenhum outro, disseram assim, você vai se perder, você vai perder a sua salvação e se um dia você precisar voltar, você tem que rebatizar primeiro. Já é uma coisa antibíblica, o rebatismo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas tudo bem, aí tem elas que gostam de rebatizar, gostam de lavar as pessoas em água. Beleza. Aí, eles fazem isso, né? Aí o que acontece? Não é possível um verdadeiro servo de Yahushua se perder. Porque aqueles que estão com Yahushua estão convictos e não abrem mão. E não abrem mão, porque ainda que os tempos tenham mudado, aqueles que hoje se entregaram a Yahushua têm o mesmo sentimento em que os apóstolos tiveram no momento em que andaram ali com ele, em corpo presente. Mesmo que ele não seja presente fisicamente, ele está presente espiritualmente em nós. Hoje ele habita em nós. Quando ele fala o Espírito Consolador vos guiará a toda a verdade, ele falava a respeito dele mesmo. Se você olhar lá em João 14, ele diz, olha, vou e volto para vós. De que maneira ele voltou? De uma maneira espiritual. Ele voltou de uma maneira espiritual. Então, ele e o Pai habitam em nós. Ele nos habita. E é através dele que nós fazemos o bem que fazemos. Porque na nossa carne não há bem. Na nossa carne não há bem. Então, se nós olharmos, tem muitas coisas. E ele disse assim para... deixa eu ver se eu lembro aqui. João... Não, 1 Pedro. 1 Pedro. Diz assim, ó, 1 Pedro, nós somos casas espirituais, né? Por que nós somos casas espirituais? Porque quem habita em mim e em você é o Espírito.
o Pai e o Filho. Aí diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com o Iarro, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio sagrado, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Iarro, por intermédio de Yahushua ungido. Então ele nos tornou pedras desse edifício denominado igreja. Hoje nós somos a pedra rejeitada. Assim como ele foi a pedra rejeitada e se tornou pedra de tropeço, aí aqui ele conclui assim, o 6, ó. Aí no 6 ele diz assim, verso 6 do 2 Pedro: pois assim está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então, como eu havia dito, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Isso é, se possível fosse. Mas o Criador colocou em Sião uma pedra. Aqui, ó, o Criador colocou em Sião. Pois isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que não credes, é a preciosidade, mas para os que credes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser principal pedra angular. Então, aqui, aqueles que creem nele não serão envergonhados, não serão enganados. Então, quando nós temos a liberdade para comer desse pão, beber dessa água, direto da fonte, eu falo isso para que você faça o mesmo que eu estou fazendo, bebendo aqui direto, sem interferência do homem. Por exemplo, você que me ouve, não precisa ficar com o que eu digo. Pega as passagens e leia. Eu recomendo para você os 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, você leia de novo os 4 evangelhos. E depois dos 4 evangelhos, aí você dá procedimento. Lê os 4 evangelhos pelo menos 2 vezes em seguida. Você não vai levar 40 dias lendo. Porque eu não vou dizer para você... Por exemplo, dá para ler 2, 3 capítulos num dia. Mas eu não vou dizer para você sair atropelando. Tenta ir de carreirinha, passo a passo. Deixa que os evangelhos falem com você. E você vai ver que o teu Salvador, por meio dos escritos, se revelará. E você vai se surpreender com as coisas que você vai descobrir. Se você buscar de todo o coração, se você se dedicar a essa leitura como algo que de fato tem importância para você. Porque é muito fácil você pegar essa escritura, colocar debaixo do braço, caminhar para um templo religioso e abrir lá onde aquele que se encontra na frente. Abra a sua Bíblia aí agora, lá em capítulo tal. E você abre, ele não vai ler o capítulo todo. Ele vai pegar uma parte e sobre essa parte ele já preparou um sermão. Só que você vê, nem Yahushua fazia isso. Nem Yahushua fazia isso. Quando ele abria, ele lia o capítulo. E depois ele explicava.
Ele não pegava um trecho e depois criava um assunto em cima. Assim é fácil. E assim ele consegue enganar as pessoas até o dia de hoje. Infelizmente, até o dia de hoje eles conseguem enganar as pessoas. Então, Yahushua deseja se revelar a você, mas você tem que querer examinar as Escrituras. Queira conhecer Yahushua através das Escrituras e ele se revelará a você. Então tem muitas coisas aqui a serem mencionadas. Por exemplo, quando Davi queria edificar o templo, o profeta falou para ele, faz conforme está em teu coração, porque o Criador é contigo. O profeta vai embora e quando volta, e quando chega em casa, ao anoitecer, a palavra do Yahu vem e diz, olha, não farás, Davi não vai edificar. E aí vai lá, fala a Davi que não. E ele vai e fala para Davi, tu não edificarás, tu derramou muito sangue, porém um dos teus filhos edificará a casa ao Criador. Só que ele deu a característica desse filho. A característica que ele deu a respeito desse filho é de que esse filho estabeleceria o seu trono e o seu reinado seria eterno. Logo, não se trata de Salomão. Salomão, sabendo a história, porque o seu pai mesmo manda vir aqui no Brasil, tá, gente? No Brasil, terra de Ofir. Ele pega aqueles navegantes Sírio-Fenícios, acho que era Sírio-Fenícios, e manda eu vir aqui no Brasil, no Amazonas, e coleta as madeiras, pau-brasil, que na Bíblia vai estar escrito cedro. E é levado para construir o templo. E ele ele faz todo o agrupamento do material necessário para edificar o templo. E aí Salomão, sabendo da história, que ele foi impedido de construir o templo por causa disso e daquilo, derramamento de sangue, e ele se aproveita. Aí eu digo para você, Saul foi ungido pelo profeta, você sabe, Samuel. Davi foi ungido pelo profeta, quer dizer, foi ungido rei. Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. E quem ungiu Salomão para ser rei? Já começa por aí. Salomão não foi ungido rei, ele usurpou o reinado. E outra, ele era o 10º filho, e jamais ele poderia ser o rei. Porém, ele foi o rei. Usurpador, mas foi. Recebeu a sabedoria do Criador? Sim. Então ali, porque o pai ele era? Não, o pai andava com o Criador? Andava, apesar de ter sido um homem sanguinário. Porém, ele não derramou sangue algum e fez tudo contrário à vontade do Criador. E no final ele reconheceu que tudo era vaidade. O templo em que ele edifica, na verdade, existe uma história a respeito. Existia ali um dos construtores que ele ficava possesso de demônio. E eu não lembro aqui agora o detalhe, então não vou mencionar. Já que eu mencionei, ele era possesso de demônio. E Salomão tinha visões com ele. E esse demônio pediu para que ele edificasse o templo. E esse templo que Salomão edificou era exatamente ao deus Moloque. Que você pode compreender isso lá em Atos 7. Acho que é Deus Moloque. E aí, o que acontece? Salomão edifica o templo. Nunca foi para o Criador. Nunca foi. Até porque o Criador, ele não precisava da obra da mão de homem. O Criador nunca habitou em obras feitas por mão de homem. O Criador levou o povo para o deserto e fez com que o povo edificasse um tabernáculo de pele de animais, porque a pele de animal foi feita por ele, não foi feita por mão de homem. E até porque o Criador, ele congregava com o pessoal ali no deserto, sem habitar em obra de mão de homem. Aí tem aquele louvor, da comunidade da Zona Sul. Tu não habitas em tendas, nem em templo feito por mãos.
eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Então, eles reconhecem, porém eles não abrem a mão do retorno que eles têm por conta daqueles que ali vão. É muito lucrativo. E aí as pessoas falam assim, tu está indo contra a religião, tu está indo contra Deus. Ué, o Deus que está no mundo é menor do que aquele que habita em mim. Porque esse Deus que esses adoram é um Deus que depende do meu capitalismo, do seu capitalismo, para poder dar continuidade à sua obra. Ele não é um Deus mantenedor do universo com suas mãos. A mão do meu Criador, ela sustenta tudo isso. Se você abrir aqui em Atos 7, ou Atos 17, para a gente entender isso, Atos 17, o 26, ou 24, aliás. Aqui está escrito Deus, eu vou ler Iarro. O Iarro que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a dá a todos a vida. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Aí diz assim, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Iarro, se porventura tentando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então, ele não está longe, ele está perto, ele está tão mais perto do que você imagina, porque nele nós existimos e nos movemos. Ele é a vida que habita em mim e em você. Ele não necessita de algo das nossas mãos. Ele nos dá tudo, a respiração e tudo mais, como está escrito. Atos 17, 24 a 20... a 28. Aí ele diz assim, sendo pois geração de Iarro, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhados pela imaginação do homem. Ora, não levou Iarro em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte arrependam-se. Então, ele não leva em consideração o tempo da ignorância, os tempos da ignorância. Não importa quanto tempo você passou e por onde você andou. O Criador, ele deseja resgatar a você e a mim da ignorância da qual vivemos. Por conta da ignorância, muitos se perderão. Então, o que é necessário? Reconhecer o Criador no nosso caminho. Hoje nós somos pedra edificada. Em Yahushua, nós somos parte do edifício chamado igreja. Nós somos pedras do edifício chamado igreja. Igreja é essa invisível que se alastrou na face da terra. Então tem mais coisas aqui. A questão da adoração. Por exemplo, a adoração ali, quando ele anuncia para a mulher samaritana, ele fala 3 coisas. Primeiro, mulher, crê em mim, que vem a hora e já chegou.
a adoração é algo que deve acontecer já. E aí você vai no templo e você vê as pessoas adorando. A adoração para ele lá é fechar os olhos, cantar, é dizimar dinheiro, é ofertar. Isso para eles lá é adoração. Mas a adoração nada mais é do que viver o estilo de vida semelhante ao estilo de vida de Yahushua, andando em amor ao próximo, andando em obediência à palavra do Pai, sendo benevolente para com todos, independente de quem seja. Independente de quem seja. É minha e sua obrigação agir assim, para com quem quer que seja. Agir de forma boa. Por isso lá em Gálatas 6 ele diz assim, que nós devemos plantar, porque em seu determinado tempo nós colheremos. Aquilo que nós plantar, nós ceifaremos. Então, ele diz, de arro ninguém zomba, pois ele não se deixa escarnecer, tudo bem. Então, tem também aquela parábola do samaritano, que o sacerdote, vendo o homem ferido, passa de largo. O levita, quando vê o homem ferido, também passa de largo. Porém, vem um samaritano. O samaritano não tinha lugar para adorar, não conhecia o Deus a quem adorava. Porque Yahushua disse para a mulher samaritana, olha, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos e conhecemos. Então, esse samaritano, ele, ao ver aquele homem em agonia por ter sido assaltado e ter sido ferido e estando à beira da morte, como semi-morto, diz a Bíblia, o sacerdote vê aquele homem ao longe agonizando e passa de longe. E aí vem o levita, vê aquele homem também na mesma situação agonizando, passa de longe. E vem o samaritano que não adorava o Criador, segundo a visão dos religiosos, dos judeus. Ou seja, e aí, por que Yahushua está contando isso aqui? Porque um dos intérpretes da lei fala para ele, olha, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele, olha, conhece as leis e o que está escrito, como interpreta? Aí ele, não amará teu Criador acima de todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, em teu entendimento, teu próximo como a ti mesmo. E ele demonstra o conhecimento que ele tem para Yahushua. E querendo, Yahushua fala, olha, faz isso e viverás. Aí ele querendo justificar-se perante Yahushua, ele diz, e quem é meu próximo? Aí Yahushua conta essa parábola. E aí no final dessa parábola, Yahushua fala para ele imitar o samaritano. E olha que era um religioso. Porém, o samaritano para os judeus, eles não tinham religião. Até porque Yahushua disse, a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, eles eram gentios. Apesar de serem judeus, eles eram considerados gentios. Então, no final, esse samaritano, ele para o seu animal e cuida da ferida daquele homem, desinfeta. E aí Yahushua, ele conta ele pega essas duas representações simbólicas a respeito do culto judaico, que quando se imolava um animal, pegava o vinho para desinfetar e pegava o óleo para ungir. Esse bom samaritano, ele utiliza desses dois elementos para cuidar daquele ferido, como aquele que estava sobre o altar para ser oferecido ao Criador. E aí ele vai e utiliza do vinho para desinfetar, porque o vinho é um desinfetante, não o vinho de hoje. E ali ele desinfectou aquelas feridas e depois ungiu com óleo. Botou aquele homem sobre o seu animal e foi puxando o animal pela cordinha até a hospedaria. E chegando na hospedaria, ele passa a noite ali com esse homem ferido, cuida do seu ferimento. No dia seguinte ele tem que continuar a sua viagem. Ele pega 2 denários, entrega ao dono da hospedaria e diz, cuida deste homem. Isso você pode conferir lá em Lucas 10, a partir do 25 a 37. Lucas 10, a partir do 25 a 37. E ele diz, cuida deste homem. E se porventura ele consumir algo a mais do que eu já paguei, põe na minha conta. Quando eu voltar, eu acerto contigo. Esse homem é minha responsabilidade. E aí ele vai. Segue sua viagem. Provavelmente ele voltou, mas aqui não é narrado. E aí Yahushua fala para esse intérprete da lei, bom, quem é o próximo deste homem? Aí ele diz assim, dos 3, qual é o próximo deste homem? Aí ele, o que usou de benevolência, o samaritano.
Aí Yahushua fala para esse intérprete da lei: procede de igual modo. Ou seja, é como se ele chegasse para um religioso que tem a sua prática. E por que aquele sacerdote, o levita, não parou e socorreu? Provavelmente aquele sacerdote ele estava indo para Jerusalém ou para Jericó, porque era um caminho de Jerusalém a Jericó, ou ele estava para lá ou para cá. Só que um homem saiu de Jerusalém para Jericó, mas aí a direção do qual o sacerdote ou levita ia não é mencionada. Só que eles estavam indo com certeza para algum compromisso que eles tinham. E o seu compromisso religioso, ele era muito mais importante para eles do que socorrer a vida de alguém. Então eles deram muito mais importância ao compromisso da religião do que a importância à vida daquela pessoa que ali se encontrava agonizante. E aí vem esse bom samaritano e atende ali, socorre aquele homem, se põe em risco porque o caminho era perigoso e faz aquilo. E qual desses adorou o Criador? Qual desses fez a vontade do Pai? Quem é o verdadeiro adorador? Aquele que se prostra no caminho, sem olhar a quem, nem sabia se ele era uma armadilha. Ele não quis saber, porque era natural dele. E ele não precisava de religião para fazer com que ele fizesse o bem. A religião não nos ensina o bem. O bem que nós fazemos é porque nos deu uma natureza diferente das dos outros. Porém, se ele não habitar em nós, fica difícil nós fazermos o bem. Então, aquele religioso, o sacerdote e o levita mostraram que eles eram vazios do amor do Pai. E se eles não socorreram aquele homem, como pode o amor do Pai permanecer neles? Aquele que não atenta à necessidade do seu irmão, saiba de uma coisa: o amor do Pai não está nele. Porque se o amor do Pai estivesse nele, esse amor faria ele atentar para a necessidade daquele e socorrer, estender a mão, porque esse é o desejo do meu e do seu Pai. Do meu e do seu Pai. E aí o meu amigo fala assim: você ataca as igrejas virou sua inimiga. Não é. Não é minha inimiga. Ele não é meu inimigo, ele é a igreja. A igreja é o organismo vivo e não um edifício edificado por pedra, areia, cimento. E Yahushua disse: eu sou o cabeça da igreja. Ele disse: eu sou o cabeça, eu não sou o teto. Se você é a igreja, deixa ele ser o cabeça. Se você é a igreja, deixa ele ser o cabeça. E faça de acordo com ele, como ele fez. Porque enquanto ele andou aqui, ele era o mais que adorava o Pai. Era o único que sabia adorar o Pai. E muitas das vezes ele falava assim para os seus discípulos: olha, você fica aqui, João, Pedro e Tiago vem comigo. E aí João, Pedro e Tiago iam com ele, mas sempre ele dava um pouco mais de distância. E ele ia um pouco mais adiante para ele ali adorar o Pai. E ele quer que eu e você aprendamos com ele a respeito da oração, que no meio religioso é uma oração pública. No caso, na verdade, a oração ela tem que ser secreta. Ora ao teu Pai em secreto. E na religião a oração é pública, todo mundo sabe. E aí é um orando pela causa do outro. Legal, legal. Só que é contrário. A intenção é boa, mas é contrário ao ensinamento das Escrituras. Eu posso pedir para você orar por uma causa? Sim, mas quero que você ore em secreto. E aí não uma oração pública, que nem aqueles que fazem tocar trombeta, chofar, buzina, harpa e música. E aí ora na praça, ergue os braços, Pai, eu não sou igual aquele pecador. Já atraiu os olhares para si, já ganhou a glória que queria. E aí, como se não bastasse, tem também aquela questão que ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Ele mesmo mostrou para mim e para você, se distanciando mais dos discípulos. Então, pare e pensa, como é que o mudo, o surdo oraria?
se ele dependesse de ouvir minhas vãs repetições. E aí você vê, são vãs repetições, em cima de vãs repetições. Todo ano tem uma relação de pedido a ser feito. E todas as vezes esses pedidos em prol de algo que essa pessoa deseja conquistar. Mas nunca é em prol de se tornar um servo melhor. Nunca é em prol de pedir que o pai dê condição dela ajudar outras. Nunca é em prol disso. É sempre para si, é sempre para reter. O povo aprendeu a ser capitalista dentro da religião. Aí você vê, eles pedem, não sacia a fome nem daqueles que estão lá dentro. E para que eles pedem? Para edificar outros prédios. Porque edificando outros prédios, outras almas virão, muitos dinheiros entrarão e assim sucessivamente. O Bispo Macedo começou na Praça do Meia. Ele saiu da Nova Vida, foi pregar na rua. Olha quantos templos esse homem hoje tem. Olha para os templos. E não é diferente com nenhum deles. Eles têm jatos particulares. Eles não aprenderam a humildade de Yahushua. Então, para ser um verdadeiro adorador, você precisa reconhecer que o tempo já chegou. A adoração é urgente. E não existe um espaço físico para isso acontecer, onde quer que você esteja e quem quer que você seja. Há perdão para você que hoje se encontra no homossexualismo. Há perdão para você que é gay. Há perdão para você que está no crime, no tráfico. Há cura para vocês. A cura ela só é possível se vocês de fato entregarem as suas vidas na mão de Yahushua e confiarem no que ele pode realizar, no que ele pode fazer. Entregue as suas vidas a ele. Deixa que as obras que ele tem que fazer, ele fará. E confie plenamente, porque aquilo que você não puder fazer, ele faz. Mas o seu passo é dar um passo na direção, a sua atitude é essa. Tome uma posição. Eu, no vídeo seguinte, quero falar a respeito do viciado na área sexual. Eu estou lendo um livro de um doutor, Steve Gallagher. Então, eu creio que eu posso ajudar você que se encontra com esse desejo ilícito aos olhos do Criador, imoral. Porém, saiba que aquela mulher não foi apedrejada, porque aqueles acusadores não tiveram do que acusar, porque eles também tinham pecado. Mas aquele que não tinha pecado, que podia acusar, ele absorveu ela do seu pecado, dizendo: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Se você hoje é um homossexual e deseja sair dessa vida, você dê um passo à direção de Yahushua e deixe ele conduzir o restante dos seus passos. E não volte a se entregar a esses desejos. Não sou nenhum especialista na área, eu estou lendo um livro. E o que eu disser aqui vai ser só coisas superficiais que talvez possa ajudar você a tomar uma decisão ao lado de Yahushua, porque você deseja se salvar. E se esse é o seu desejo, coloque sua vida nas mãos de Yahushua e aguarde que ele é suficientemente poderoso para lhe guardar até o dia final. Essa é a mensagem que eu deixo. A paz de Yahushua para todos e um beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Não deixe de compartilhar e deem os like.